Um adolescente italiano de 15 anos falecido em 2006 está em vias de ser canonizado pela Igreja Católica e tem sido chamado de padroeiro da internet. Olha que curioso, vamos entender esse assunto? Vamos lá, no Plantão do Meteoro. Para ser canonizado, em tese tem que ter milagre. Então vamos ver qual foi o milagre aí desse adolescente, entender por que ele entrou aí em vias de ser canonizado pela igreja. Eu vou chamar na tela a Clara Mateus. Clara, seja muito bem-vinda, ó, o arroba da Clara aqui do lado, para vocês seguirem a Clara lá no Insta. Conta pra gente essa história, Clara. Oi, sim, eu vou contar. E olha só, ele é o primeiro santo millennial. Muitos, Olha aí. muitos jornais estão divulgando assim. E não só o primeiro santo millennial, como o primeiro santo gamer. Boa! E pois é, e o padroeiro da internet, né? É muito impressionante pensar que um santo nascido em 91, né? Ele foi vítima de leucemia, né? Então ele morreu aos 15 anos. E além de ser devoto da Igreja Católica, ele criava sites, né? E aos 14 anos ele criou um site para a paróquia que integrava, né? Que ele participava. Eles pediram, o padre sabia que ele fazia sites e pediu para fazer um site para a paróquia. E aí ele fez esse site, depois ele idealizou outros projetos digitais que são acessíveis até hoje no site dele, carloacutis.com. E o mais citado dos projetos dele reúne 136 milagres eucarísticos e é um projeto que está disponível em 19 idiomas. Mas é isso são as coisas que ele fez durante a vida, né? Mas para se tornar santo pela Igreja Católica, não basta criar site, você bem disse, né? Não basta ter uma vida exemplar, devota, você precisa ter milagres reconhecidos de fato, né, Lúcia? Uhum. E aí, o processo é que 2 milagres têm que ser reconhecidos que teriam sido facilitados aí por esse santo. E aí o que é curioso é que dos 2 milagres, um deles teria acontecido justamente no Brasil, Ó, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Você sabia disso? não sabia. Como que chegou isso aqui, Clara? Pois é, tem uma reportagem da CNN que comenta o caso, mas basicamente um padre brasileiro, lá em 2013, recebeu uma relíquia, um pedaço da roupa do Carlo Acutis. E fez uma missa especial dedicada à memória dele em Campo Grande, né? E aí uma mãe levou o filho, Mateus, que era um menininho que tinha uma doença congênita chamada pâncreas anular, para pedir a cura dele nessa missa. E o menininho vomitava muito, ele só se alimentava de líquido. E aí ele pediu para ser curado pelo Carlo Acutis, ele pediu para parar de vomitar. E aí, a partir daí, ele parou de vomitar, começou a comer comida sólida e aí foram realizar os exames médicos depois que indicavam que ele estava curado. Então, e aí, com todo esse acontecimento, a narrativa oficial da Igreja Católica é que Mateus recebeu um milagre, né, intercedido aí por Carlo Acutis, e parte do motivo pelo qual ele será canonizado santo, aí o padroeiro da internet, é ter curado esse menininho brasileiro. Não é Olha, muito olha as curioso? aspas da mãe, ó. Eu pensei que ele pediria um brinquedo, mas no entendimento dele ele pediu a cura. Uau! É. Pois é, a mãe ficou surpresa, assim, da criança pediu a cura. E é isso, assim, né? Na narrativa da igreja, né, dos fiéis, foi um milagre, né? Eles fazem, o Vaticano parece que tem uma comissão de pessoas que vão investigar e vão entender, ver os exames anteriores e posteriores, entender se a ciência não explica, né? E aí, quando a ciência não explica, a religião ocupa esse lugar de trazer uma justificativa metafísica aí para a situação, né? E aí, assim, a canonização foi amplamente noticiada e a gente deve ouvir falar muito disso ainda, Lucy, porque a cerimônia, de fato, está marcada para o próximo semestre ainda, né? O que aconteceu agora foi o segundo milagre que foi reconhecido, que na verdade era de uma moça de Costa Rica que estava estudando numa universidade de Florença. Ela caiu de bicicleta, a mãe rezou para Carla Acutis e muito parecida assim a história, a menina melhorou. E aí, então, esse foi o segundo milagre que foi reconhecido agora.
Mas como a canonização ainda vai acontecer no próximo semestre, a gente vai ouvir ainda falar muito aí sobre esse santo millennial, padroeiro da internet. Quando eu vi falar de padroeiro da internet, eu achei, sinceramente, que os milagres iam ter a ver com meios digitais de alguma Pois é. forma, sabe? Eu não achei que fossem esses milagres old school, não. Mas é bem o tipo de milagre que a gente espera quando a gente ouve falar em milagres e santos e tudo mais. Mas assim, eu acredito, Lúcio, que o motivo pelo qual está sendo tão noticiado e que essa história é tão interessante e tem um apelo midiático grande é porque existe um choque de universos simbólicos, né? Porque de um lado a gente tem a Igreja Católica, que é uma igreja milenar, né? Que a Uhum. história da Igreja Católica se mistura com a história da própria humanidade, né? E do outro lado a gente tem um menino de 15 anos que fazia site sendo chamado de influencer de Deus, né? E aí eu sinto que muito do interesse que essa história gera é pensar nesse choque mesmo, isso assim, o milagre do arquivo corrompido, sabe? Que é esse tipo de coisa que faz a gente pensar que é tão quase que dissonante, né? E esse choque em tempo histórico, né? Do que é sagrado, do que é antigo, do que é milenar, do que faz parte desse universo da igreja com, né, a internet, os meios digitais e criar site. E fica tudo mais escancarado ainda quando a gente vê, de fato, a igreja, onde ele está, né, onde tem a tumba dele, que a igreja chama Santa Maria Maggiore, fica em Assis, na Itália, né, é uma construção do século XII, que seria a mesma igreja onde o São Francisco de Assis teria renunciado da herança, e agora a gente vê lá exposto o corpo de um menino de 15 anos usando calça jeans e calção Nike. Padroeiro da internet. Tem até uma imagem no site da UOL da tumba dele. Quer dar uma olhada? Olha só. Olha isso. Olha, eu como não uma pessoa não religiosa, Clara, eu acho muito curioso, né? Você chegar e ter num local um adolescente falecido com roupas, né? Como você falou, roupas de marca ali e tudo mais, deitado e para as pessoas rezarem e tudo mais, ter a sua fé ali. Mas eu não sou uma pessoa religiosa, então a gente tem que respeitar muito a religião das pessoas, né? Mas não deixa de ser curioso, né? É muito curioso, porque a gente tem essa visão de santos, essa visão de padroeiros, uma coisa muito antiga ou apenas em imagens, apenas em pinturas. Agora, realmente é uma imagem curiosa, isso a gente não pode negar, né? E eu também não sou religiosa. Eu acho curioso por outros motivos, assim, acho curioso por isso, por ser da internet, pela Uhum. idade, pensar alguém que nasceu muito perto da época que eu nasci, pensar que se tornou santo pela Igreja Católica, é isso, assim, é tudo muito diferente, me chama atenção pelo diferente, e por esse choque mesmo. Eu sinto que é o apelo da história, né, toda, de ver um menino jovem nesse espaço aí que é associado à história de São Francisco de Assis, que a gente até esquece que é uma pessoa que viveu e que existiu, né? Uhum. A gente pensa nesses santos históricos como, enfim, né, parte da história. E aí eu acho muito curioso. E essa imagem é uma imagem estranha, né? Além de tudo, porque tem a questão quase mórbida aí, né? Uhum. E aí, enfim, acho uma imagem chocante mesmo. E com essa canonização, o que a Igreja Católica parece querer afirmar, né, porque foi muito rápido até se a gente vai pensar, né, a gente sabe histórias de próprias figuras brasileiras, né, Irmão Dulce, como demora normalmente o processo de canonização. Foi bem rápido, ele morreu em 2006. E eu acho que tem a ver também, assim, essa rapidez e todo esse anúncio com a Igreja Católica reafirmar, né, tentar reafirmar a relevância para o mundo atual, para o mundo digital, né? Tipo, tentar mostrar que é uma igreja que ainda está em construção e que ela ainda está viva e ela ainda respira, né? Mas acaba que o que eu sinto é que esse contraste entre o Carlo Acutis nessa igreja e, enfim, né, padroeiro da internet, acaba evidenciando que a temporalidade da igreja, ela não exatamente acompanha o desenvolvimento histórico da sociedade, né? E aí parece um salto de alguns séculos da história, sabe? De repente, a gente não tem o padroeiro da fotografia, tem? Não. É o padroeiro, né, da televisão. E aí, de repente, a gente tem esse padroeiro da internet aí.
E eu sinto que é difícil de assimilar e o motivo por qual tanta gente aí ficou um pouco obcecada com essa notícia. Nossa, total, total, cara. Bom, é da minha idade, eu nasci também em 91, então, ó, eu posso falar que eu tenho idade de santo. Olha isso, você já imaginou falar isso? Que tem um santo que nasceu no mesmo ano que Pô. você? É uma pressão, né? Tipo, imagina ser primo dele, Lúcio. E Os- seu primo que é santo. Você não consegue um emprego, seu primo que já tá canonizado. Gente, É um é horror. claro que a gente brinca aqui, mas respeito total a fé das Claro. pessoas. E, Clara, agora eu queria uma opinião sua, né? Você falou muito dessa questão de talvez a igreja está dando alguns saltos históricos até para se atualizar um pouco. Bom, o Papa atual, ele tem muitas pautas até que a gente pode até considerar progressistas, outras nem tanto, né? Que a gente tem visto por aí também. Será que isso realmente é uma agenda da Igreja Católica? Realmente se aproximar mais dos jovens? Até porque, Sim. né, a gente pode pensar que tem muito jovem indo para outras religiões também. Será que isso tem um objetivo ou será que não é apenas uma coincidência? Não, eu super acho que é bem intencional, na verdade, até mesmo porque o discurso oficial, né, dessa canonização é que Carlo Acutis era alguém que levava a religião para a internet, né, para jovens que não estavam na missa poderiam acessar a religião e a Igreja Católica pelos sites dele que ele criava e pelos projetos dele de propagação. Então tem muito a ver com isso. Eu fico pensando, os jovens, né, que estão na igreja, que são de famílias religiosas e tudo mais, devem estar se sentindo muito representados por um jovem, né, tão ligado mais a esse universo. E o que a igreja, o discurso oficial é mesmo, assim, de que ele é um santo que representa a juventude, né. E a gente vê essa crescente do protestantismo, né, que acolhe muito a juventude, né, que tem muitas iniciativas relacionadas desde para criança até música para jovens, né, que tem a gente entra no Spotify, tem algumas das músicas mais ouvidas do Spotify, são músicas que têm a ver com igrejas protestantes do mundo afora, né, tem uma igreja na Austrália que lança muitos hits, assim. Então tem essa questão de trazer, né, de fazer uma coisa mais popular, que tenha mais apego, que as pessoas olhem e consigam se enxergar ali, especialmente a juventude, né. Então eu acho que é bastante intencional, assim, esse movimento. Legal. Muito bem, Clara. Quer complementar com mais alguma coisa ou podemos encerrar por aqui? Podemos encerrar, acho que é isso. Maravilha, gente. Como falamos, né? Respeito à religião de todo mundo, você tem o direito de ter a sua religião, expressar a sua fé. E a gente encerra por aqui este corte, este plantão do Meteoro. Mandando um abraço para você e, ó, segue a gente, hein? Se inscreve no canal. Um grande abraço. Até a próxima.